Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta, e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco mais de métodos de prova. Vamos fazer exercícios com números racionais e utilizaremos os métodos de prova direta e contrapositiva. Nossa primeira questão é bastante simples. Provar que o produto de dois números racionais também é um número racional. O primeiro passo vai ser refrasear, reescrever a sentença. Vejam só, se x e y são racionais, então x vezes y também é um número racional. Percebam que dessa forma a gente reescreveu o enunciado original, tá certo? Para representar a sentença no formato se, então. Agora, como é que a gente aplica prova direta numa proposição desse tipo? A gente vai supor o antecedente na proposição refraseada, né? Vamos supor que x e y são números racionais e o nosso objetivo na prova direta sempre é deduzir o consequente. A gente precisa concluir que x vezes y é um número racional. Ora, supor que x e y são racionais significa supor que a gente pode expressar o x como a razão de dois inteiros, onde o denominador da fração, no caso b, é diferente de zero. Da mesma forma, supor que o y é racional significa que a gente pode expressar o y como a razão de dois inteiros, c e d, onde o segundo inteiro, o denominador da fração, é diferente de zero. E o nosso objetivo é concluir que x vezes y é racional, ou seja, precisamos concluir que a gente pode expressar x vezes y, mais uma vez, como a razão de dois inteiros, onde o segundo inteiro, o denominador da fração, é diferente de zero. Então, nós já temos o x, nós já temos o y, vamos computar quem seria x vezes y. Simplesmente a gente substitui os valores de x, a sobre b, vezes o valor de y, c sobre d. Então, o resultado é bastante simples. Numerador fica a vezes c e o denominador b vezes d. Aí a gente olha para o nosso objetivo, concluir que x vezes y é a razão de dois inteiros. Vejamos, tanto o a como o c são números inteiros. Portanto, a vezes c também vai ser um número inteiro. De forma semelhante, como b e d são números inteiros, então b vezes d, o produto de dois inteiros, também vai ser um número inteiro. E como tanto o b quanto o d são números diferentes de zero, então, se você multiplicar dois números diferentes de zero, não tem como o resultado da multiplicação ser zero. Então, quem é x vezes y? É a razão de dois inteiros, AC dividido por BD, onde o segundo inteiro, B vezes D, é diferente de zero. Portanto, de fato, x vezes y é um número racional. Bastante simples. A nossa próxima questão agora é com números irracionais. Prove que, se n é um número irracional, então n mais 1/2 também vai ser um número irracional. Mas o que vem a ser um número irracional? É um número que não é racional.
Como é que a gente representa um número irracional? Ora, a gente sabe que um racional é a razão de dois inteiros, onde o segundo é diferente de zero. E um número irracional ele não pode ser representado desta forma. Então, como é que a gente representa um número se a gente não consegue sequer representar tudo que a gente sabe, que é que a gente não consegue representá-lo em forma de fração? Sinceramente, eu não sei como representar um número irracional. Então, a gente precisa se livrar do número irracional de alguma forma para tentar realizar operações. A gente precisa operar o n com a fração meio, mas se a gente não souber representar o n, não tem como a gente realizar qualquer operação. É aí que entra métodos de prova. A gente deve usar um método de prova adequado para cada questão. E existem dois métodos de prova que envolvem a negação, a contrapositiva e redução ao absurdo. Então, a gente vai ver nessa questão que o método da contrapositiva resolve o nosso problema. A gente se livra da representação de números irracionais nessa questão. O método de redução ao absurdo será visto nas próximas aulas. Então, a nossa proposição ela apresenta número irracional tanto no antecedente como no consequente. É aí que a contrapositiva se mostra bastante útil. Por quê? A contrapositiva sugere que a gente suponha a negação do consequente. O nosso consequente é que n mais 1/2 é um número irracional. Então, a gente vai supor que n mais 1/2, na verdade, é racional. E o objetivo da contrapositiva é deduzir a negação do antecedente. O antecedente diz que n é irracional, então o nosso objetivo na contrapositiva vai ser concluir que n, na verdade, é um número racional. Percebam que a gente se livrou dos números irracionais utilizando a contrapositiva. E agora podemos realizar nossas continhas. Supor que n mais 1/2 é um número racional, vamos supor, como na questão anterior, que a gente pode expressá-lo como a razão de dois inteiros, a sobre b, onde a e b são inteiros, e o segundo inteiro b é diferente de zero. E o nosso objetivo? Concluir que n é um número racional, ou seja, que n é a razão de dois inteiros, c e d, onde o segundo inteiro é diferente de zero. Então, sabemos quem é n e sabemos quem é n mais 1/2 e precisamos concluir algo sobre n. Então, simplesmente vamos isolar o n na nossa equação inicial. Como n mais 1/2 é igual a a sobre b, isso significa que n é igual a a sobre b menos 1/2. A fração passa para o outro lado, subtraindo. Eu tenho aqui a diferença entre duas frações com denominadores diferentes. Vamos calcular aqui um novo denominador. Então, o MMC vai ser 2b. 2b dividido por b dá 2. Multiplicado por a, 2a. 2b dividido por 2 dá b. Multiplicado por 1 dá b. Com detalhe que a gente tem aqui, na verdade, um menos. Então, fica 2a menos b. Então, quem é n? N é a razão de dois números. 2a menos b e 2b. Percebam, o a é um número inteiro, o b também é um número inteiro. Então, 2 vezes a vai ser um número inteiro,
2a menos b é a diferença de dois inteiros, tudo isso aqui também vai ser um número inteiro. Da mesma forma, como b é um número inteiro, então 2 vezes b também vai ser um número inteiro. Além disso, a gente sabe que o b é diferente de zero. Portanto, peguei um número diferente de zero e multipliquei ele por 2, o resultado também vai ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, quem é n? O n ele é a razão de dois inteiros, onde o denominador da fração é diferente de zero. Portanto, n vai ser sim um número racional. Como conseguimos concluir a negação do antecedente, está provada a nossa proposição original pelo método da contrapositiva. Percebam, provamos uma propriedade sobre números irracionais e trabalhamos apenas com números racionais. Agora é com você. Tente fazer essas 3 questões utilizando os conceitos que trabalhamos nessa aula. Prova direta e contrapositiva. E sempre utilizando a intuição desenvolvida aqui, tentar se livrar dos números irracionais com o método de prova adequado. Bons estudos!